E aí, pessoal do nono ano, do Colégio Imaculada e do Colégio Roberto Inácio Jaboatão, vou fazer um vídeo aula aqui com a resolução das questões do desafio da quarentena. E quero mandar um abraço aí para Tiago Costa, do Imaculada, nono ano, pelo aniversário dele hoje, viu? Parabéns. Segue a vinheta. Pronto, vamos para a primeira questão. Primeira questão é o seguinte: classifique como verdadeiro, V, né? Ou falso, F. Aí tá aqui as alternativas. Aqui tá as alternativas para a gente dizer se as propriedades que está sendo utilizada é correta ou falsa. Então, na primeira propriedade aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. E no produto de potência de mesma base, o que a gente faz com os expoentes? Soma. Nesse caso, ó, produto de potência de mesma base, repete a base e soma. 7 mais 2, 9. Correto, né, pessoal? Verdadeiro. Na alternativa B, a gente tem uma potência de potência. Eu tenho uma potência que está sendo elevado a outra potência 2. Nesse caso aí, a gente vai usar a propriedade de potência. Conserva a base e multiplica-se os expoentes. Nesse caso aqui, ele somou, ó, 3 mais 2, deu 5, está errado. Então, isso aqui é falso. A maneira correta seria, nesse caso aqui, ó, 7 elevado a sexta, porque é 3 vezes 2. Na alternativa C, eu tenho uma potência, que é 2 ao cubo, que tá, esse expoente está sendo elevado ao quadrado. Aí ele colocou aqui, ó, ele transformou essa potência que está sendo elevado a um expoente 2, no caso uma potência de expoente 3, que está sendo elevado a um expoente 2. Ele separou como se fosse uma potência de potência. Isso aqui também é falso. Para resolver isso aqui, eu ia fazer, ó, 2 que é elevado a nona, porque eu faço 3 ao quadrado, que dá 9. Para resolver isso aqui, ficaria 2 à sexta, né? Porque é 3 vezes 2. Mas ele está dizendo que isso aqui, essa potência é igual a essa. Não é, é falso. Na letra D, eu tenho uma soma, uma potência de uma soma. Então, na potência da soma, eu primeiro somaria aqui, 5 mais 2 dá 7, e elevaria ao quadrado, certo? Sendo que ele me deu como resposta, né, afirmativa, 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Não pode. Primeiro a gente faz, ó, a soma, 5 mais 2, que dá 7, e eleva ao quadrado, que daria 49. Se eu for resolver desse jeito aí, ia ficar, ó, 2, 5 ao quadrado, 25. E 2 ao quadrado, 4. 25 mais 4 dá o quê? 29. Então isso aqui está errado também, falso. Nesse caso aqui ficaria, ó, nesse caso aqui ficaria 7 ao quadrado. Na alternativa E, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, na divisão de potência de mesma base, o que é que eu faço? Conservo a base aqui, ó, e subtraio 3 menos 5. E 3 menos 5 dá menos 2, porque, ó, 3 menos 5, né, operação, adição de números inteiros. Repetição do maior, que é do 5, e subtrai 5 menos 3, 2. Então, aqui, ó, verdade, corretíssimo. Pessoal, agora vamos para a segunda questão. Mas antes da segunda questão, a primeira questão, a alternativa correta, na sequência de verdadeiro ou falso, né, vai ficar a alternativa A. Ficou verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro. Então, alternativa A, beleza? Na segunda questão, eles pedem para a gente simplificar essa expressão aí, certo? Aí, para simplificar a expressão, a gente tem que verificar, como a gente está estudando radiciação e potenciação, né, que uma coisa leva a outra. Então, para eu simplificar isso aqui, eu tenho que verificar se todos os termos são semelhantes. Então, se vocês observar, todos os termos aqui, ó, são semelhantes, porque tem o mesmo radical. Raiz de 10, raiz de 10 e raiz de 10. Aí, o que eu faço? Eu vou botar esse raiz de 10 em evidência. Eu vou botar ele aqui, ó, certo? Raiz de 10. E vou abrir o parênteses aqui, ó. E vou botar esses valores que está multiplicando a raiz de 10 isolado. 12 menos 6 menos 8. Raiz de 10. Aí eu vou calcular separadamente, ó. 12 menos 6 dá 6, dá mais 6.
mais 6 menos 8 dá menos 2. Por quê? Porque, ó, mais 6 menos 8 equivale a menos 2. Repete sinal do maior e subtrai 8 menos 6 dá 2. E eu vou pegar aqui, ó, e repetir raiz de 10, certo? Então a resposta correta aqui, ó, é menos 2 raiz de 10. Deixa eu só dizer qual a alternativa. Alternativa A. Também a alternativa A. Menos 2 raiz de 10. Pronto, pessoal. Terceira questão pede para a gente simplificar a expressão. Sim, eu já tinha dito, né, que a alternativa correta é a letra A da segunda questão, menos 2 raiz de 10. Então, na terceira questão, pede para a gente simplificar a expressão e calcular a soma algébrica. Aqui, ó, a gente também tem uma expressão com radiciação. Sendo que nessa questão aqui a gente tem que observar que os radicais são diferentes. Então, eles não são termos semelhantes. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fatorar cada radiciação dessa, para a gente poder trabalhar com termos semelhantes, para a gente poder calcular os semelhantes, não é isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar cada um radicando desse aqui, ó. Então, fatorar todo mundo já sabe, né? Fatorar é decompor o número em fatores primos. Aí eu vou fatorar o do 28 e o restante eu vou colocar já aqui, tudo fatoradinho certinho, porque para não estender o vídeo e também pelos passos que eu tenho aqui que não dá, certo? Que é bem improvisado. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fatorar logo. Deixa eu perguntar meu ajudante de palco aí. Dá para pegar? Pronto. Então, ó. Fatoração. Certo? A fatoração de 28. 28, que é o primeiro primo. 2. Que fica 14. Dá por 2 de novo, que dá 7. E por 7, que dá 1. Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado vezes 7. Então, ó, a raiz quadrada de 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. Menos 3 raiz quadrada de 20, que é a mesma coisa, um momentinho aí, que eu já fatorei tudo aqui. Ó, a raiz quadrada de 20 equivale a 2 ao quadrado vezes 5, menos 2, que multiplica a raiz de 63. A raiz de 63 é a mesma coisa da raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7, mais 2 raiz quadrada de 45, que é a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes 5. Lembrando que toda vez a gente tem que observar o seguinte, observar se o expoente do radicando é igual ao índice da raiz. E a gente sabe que raiz quadrada, quando a gente não vê o índice da raiz, é porque é um 2, ela é a raiz quadrada, certo? Então, toda vez que o expoente for igual o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, a gente pode eliminar, certo? Então, aqui eu elimino, ó, esse 2, ele sai, vai ficar 5 vezes 2 raiz de 7, certo? Porque como eu elimino, ó, aqui é 2, corto esse com esse, ó, o 2 sai. Quem é que fica? O 7, porque o expoente do 7 é 1, não tem como eu tirar, ele fica. Menos 3, sim, quando ele sai multiplicando o que está fora. Porque aqui ó, a relação entre 5 e raiz quadrada de 28 é produto. Então quando esse 2 sai, ele sai multiplicando quem? O 5 que está fora. 3 que multiplica, ó, corto também, ó. 2, esse 2 sai multiplicando o 3 que está fora. E o 5 fica, porque o expoente do 5 é 1. Menos 2, esse 3 também sai, ó, da raiz, multiplicando 2, raiz de 7. Mais 2, corta aqui, ó, o 3 sai também, raiz de 5. Agora, o que eu faço? Calculo os produtos aqui, ó. 10 raiz de 7, menos 6 raiz de 5, menos 6 raiz de 7, mais 6 raiz de 5.
Aí agora eu vou calcular os semelhantes. Os semelhantes aqui, ó, eu tenho 10 raiz de 7 com menos 6 raiz de 7 e menos 6 raiz de 5 com mais 6 raiz de 5. Aí primeiro o que eu vou fazer? Eu vou fazer raiz de 5 com raiz de 5, que aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tenho menos 6 raiz de 5 mais 6 raiz de 5, me dá o quê? 0. Eu corto, porque eu tenho 6 raiz de 5 menos 6 raiz de 5 dá 0 raiz de 5, certo? Sinais diferentes e valores iguais dá 0. Aí eu vou ficar só com quem? Com 10 raiz de 7 menos 6 raiz de 5, que vai dar 4 raiz de 7. Então, a nossa alternativa correta, nesse caso aqui, na terceira questão, vai ser também a alternativa A. A quinta questão, pessoal. A quinta questão ele pede para a gente calcular, dar o valor, na verdade, né, da expressão. É igual a raiz quadrada de 56, raiz quadrada de 108, raiz de 2 mais 54, raiz de 2 que multiplica 1 mais 3 raiz de 3. Sempre que eu tiver uma adição ou uma subtração, um produto, eu sempre tenho que observar a questão da semelhança, né, dos termos semelhantes. Na adição e na subtração principalmente. Nesse caso eu não tenho nenhum termo semelhante, então eu não posso somar. Mas aí a gente tem que observar o seguinte, o que é que eu posso fazer para simplificar isso? E quando eu simplifico, aí eu observo se tem termo semelhante para poder adicionar ou subtrair. Nesse caso aqui, ó, o único elemento, o único termo que eu posso fatorar é o 18. Fatorando 18, ó, vou botar aqui no cantinho, vai ficar por 2, dá 9, por 3, dá 3, por 3, dá 1. Então fica 2 vezes 3 ao quadrado. Então, feito isso, eu coloco aqui, ó, vou repetir o raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 18, que é a mesma coisa de 2 vezes 3 ao quadrado. Repetindo aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 vezes, ó, tá vendo esse 2 aqui? É igual ao 2 do índice. Eu posso, ó, cortar, o 3 sai, ele sai e fica aqui dentro da raiz, o 2, porque o expoente é 1, eu não posso cortar porque não são iguais. Então eu vou ficar aqui, ó, observando aqui o que é que eu tenho em comum, né? Lembram lá, fator comum, 8º ano, quando eu vou fazer fatoração, fator comum, eu tenho que colocar o termo que está em evidência. Qual é o termo que está em evidência aqui? O raiz de 2. Eu coloco o raiz de 2 em evidência. Abro parênteses, raiz de 2. Pronto, o raiz de 2 que está em evidência, que eu coloquei, eu vou pegar cada termo da expressão e vou dividir pelo que eu coloquei em evidência, que é o raiz de 2. E raiz de 2 dividido por raiz de 2, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é igual a 1, porque qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Então eu boto 1 aqui. Sem que agora, nesse caso aqui, eu vou pegar, ó, raiz de 3, que multiplica 3 raiz de 2 e divide por raiz de 2, que é o que eu coloquei em evidência. Nesse caso aqui, ó, como tudo é produto, aí eu posso cortar, ó, esse com esse. Sobra quem? 3 raiz de 3. Aí eu boto aqui, ó, mais, que vem daqui, ó, 3 raiz de 3. Que me dá como alternativa a quarta questão, letra D, certo? D de Deus me livre o coronavírus. Pronto, pessoal, a quinta questão, eu também tenho uma outra expressão. E nessa expressão ele diz assim, a quinta questão, para simplificar a expressão, obtemos a alternativa A, 0, B, menos 2 raiz de 3, C, menos 4 raiz de 3, D, menos 6 raiz de 3 e E, menos 8 raiz de 3. Então, sempre que eu tenho uma expressão, o que eu tenho que observar? Se os termos são semelhantes. Não é semelhante, fatora, porque fatorando a gente vai eliminando os elementos, vai simplificando, vai vendo o que é que tem de semelhante para poder calcular e simplificar a expressão dada, né? Nesse caso aqui, ó, vocês vão ter que fatorar o 12 e o 75. Como a gente tem espaço, eu já tenho aqui fatorado, eu já fatorei. Tá aqui, ó, o 2 raiz de 3 eu não tenho mais o que fazer, ele já tá no limite dele. Agora aqui, ó,
2 raiz de 12. Raiz de 12 é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 3. Menos 2 raiz quadrada de 75, que é a mesma coisa de 3 vezes 5 ao quadrado. Certo? Observando aí, ó. Expoente, expoente igual índice. O que é que eu faço? Tiro da raiz, tiro da raiz. Sai da raiz, ó, fica 2 raiz de 3. Dá um zoom aí, apoio. Ó, fica 2 raiz de 3 mais 2, que está aqui fora já, ó. Esse 2 está dentro, eu eliminei, ó, porque tem o mesmo expoente igual ao índice. Ele sai multiplicando, o 2 está fora. E o 3 fica. Menos 2, ó. Esse 5 sai porque eu eliminei, ó. Multiplicando o que está de fora, que é 2 raiz de 3. Aí eu vou fazer, ó, repetir isso aqui, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 menos 10 raiz de 3. Olha o que aconteceu. Ficaram todos com o mesmo radical. Todos semelhantes. Aí o que a gente faz? Na primeira questão eu botei o raiz de 3 em evidência, mas nesse caso a gente já sabe que isso é calcular o que está fora, respeitando as operações, né? Então 2 mais 4 dá 6. 6 menos 10, repete sinal do maior, que é, do menos, é o 10, que é o menos 10, e subtrai 10 menos 6, dá menos 4, e repete o radical, que é o raiz de 3. Então, ó, o correto é menos 4 raiz de 3, alternativa C, de Cristo. Pessoal, agora na sexta questão, eles pedem para a gente escrever na forma de um único radical, a expressão. Aí está aqui, ó, a raiz sexta de 2 à quinta dividido pela raiz quarta de 2 ao cubo. Então, se vocês observarem, como eu tenho uma divisão de índices diferentes, certo? Eu não tenho como calcular isso do jeito que está. Por quê? Porque os índices são diferentes. Então, para eu poder calcular os dois, essa divisão, e transformar em um só radical, eu tenho que ter o mesmo índice. E para eu encontrar, eu conseguir reduzir isso, né, ao mesmo índice, eu tenho que extrair o MMC dos índices, certo? Extraindo o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 6 e 4, a gente tem que decompor em fatores primos. Por 2 dá 3, por 2 de novo dá 1 e repete o 3, porque 3 não dá para dividir por 2. Aí vem por 3, aqui já tinha 1 e 1, fica 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Então o MMC de 4 e 6 é 12. Então eu vou abrir aqui, ó, um radical para o de cima, que é o numerador, e um radical para o denominador. E o índice agora, ó, vai ser para os dois 12, certo? Aí o que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse 12, que é o novo índice, certo? E vou dividir pelo índice original, do radical original. 12 dividido por 6 dá 2. Esse 2, que é o resultado dessa divisão, eu multiplico com o expoente que está dentro da raiz, certo? Do radicando, que é o 2. Então vai ficar 2 a décima, certo? Então, ó, 12 dividido por 6 dá 2, vezes 5 dá 10. Aqui é a mesma coisa, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Esse giz está ruim. Então, ó, vai ficar índices iguais. Eu posso abrir um só radical, ó, quando os índices forem iguais. Quando os índices são iguais, a gente pode abrir um só radical, como também no produto, né? Quando o produto é igual, a gente abre um só radical. Então, como a gente converteu tudo para o mesmo índice, eu boto aqui o 12, e aqui eu faço 2 a décima, dividido por 2 a nona. Então vai ficar raiz de 12, costume de não usar giz. Ó, divisão de potência mesma básica que a gente faz, conserva a base e subtrai o expoente. 10 menos 9 dá quem? 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então fica reduzindo essa expressão em um só radical. A resposta correta é raiz de 12 e 2. A raiz
de 12 de 2, certo? Pessoal, sétima questão. Escreva o radical, certo? A raiz da raiz quadrada de 2, na forma de uma potência de expoente racional, certo? Que é um número racional. Que é um número racional? É um número decimal, é uma fração, é uma dízima periódica. Ele quer em um expoente racional. Então, eu vou transformar isso no expoente, uma fração, certo? Que é um número racional. Está lá dentro do conjunto de racionais. Então, para eu fazer isso aqui, eu tenho potência dentro de potência. Eu tenho raiz dentro de raiz. Então, quando eu tenho raiz dentro de raiz, o que é que eu faço? Eu abro um só radical, certo? O radicando é 2. E vou multiplicar os índices. Como a gente não está vendo quem é o índice, a gente sabe que é um 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. A raiz oitava de 2. Transformando isso aqui em uma potência de expoente radical, certo? E um expoente racional, desculpa aí, do expoente racional, eu vou fazer o seguinte. A gente sabe que o expoente do radicando é 1 e o índice é 8. Aí lembrando aquele bizuzinho que eu falo em sala de aula, quem estuda está por dentro, quem não estuda está por fora. Quem estuda está por cima, quem não estuda está por fora, está por baixo. Então, ó, quem estuda está por dentro do assunto, quem não estuda está por fora do assunto. Logo, quem estuda está por cima, quem não estuda está por baixo. Então, o numerador vai ser 1, que é o expoente do radicando, e o denominador da minha fração vai ser o índice da raiz, certo? Pessoal, a oitava questão. Simplifique a expressão. Vejam só, na questão 6, a gente tinha uma divisão também de radicais, certo? Sendo que de índices diferentes. A gente teve que extrair o MC, o resultado do MC foi o novo índice, a gente dividiu pelo índice antigo e multiplicou com o expoente do radicando, certo? Para deixar o mesmo índice. Nesse caso, ele já está com o mesmo índice. O índice dele cada um daqui, ó, é 2. Eu não estou vendo você que tem um 2 lá. Aí o que eu faço? Abro um só radical. E boto aqui, ó. Não precisa nem botar o 2, já, já sabe que é 2. E boto dentro o 32x à quarta, y ao cubo, dividido por 4x ao quadrado, y ao quadrado, certo? Aí aqui só fazer a divisão. Continhas leves, né? Continha de barraca. 32 dividido por 4 dá 8, certo? X à quarta dividido por x ao quadrado, ó, divisão de mesma básica que eu faço na propriedade, conservo a base e subtraio 4 menos 2 dá 2. E aqui, ó, também, ó, divisão de mesma base, conservo a base e subtraio 3 menos 2 dá 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então a resposta aqui, ó, é 8x ao quadrado y, que ele só pede para a gente simplificar. Então fica aí a oitava e última questão do nosso desafio da quarentena. Espero que vocês estejam fazendo as atividades propostas, certo? Para que a gente não fique nesse período de quarentena ocioso e treinando o que a gente viu em sala de aula. E dependendo do período que esse período que a gente tiver que ficar em casa, eu vou fazer novas atividades enviando para vocês. A minha ponto com o Imaculada é Antônia, do 9º ano, e do Roberto e do Colégio Municipal lá de Jaboatão, do Roberto Inácio, é Robert, certo? Do 9º ano B, que vai passar para o 9º ano A, e também eu vou pedir para ele passar as atividades para o 7º ano A, certo, pessoal? Foco aí, fiquem em casa, se cuidem e não se coloquem em risco. Um grande abraço.